Tá começando o Litera Negra. Meu nome é Messias Martins e você está no Rolê do Povo Negro na literatura. Eu gostaria de começar esse vídeo lembrando a vocês da resolução do Congresso de Baku dos Povos do Oriente, realizado em 1920 na capital do Azerbaijão. Proletariados e povos explorados do mundo, univos. É com essa máxima que acabou guiando os movimentos de libertação no continente africano a partir dos anos de 1950, que o livro que eu trouxe para vocês hoje é sobre a história de um povo que luta a duras custas para se libertar do colonialismo e também reivindicar o seu direito de existir. Mas antes, minha gente, eu queria pedir aquele joinha no vídeo que já vai estar ajudando. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder mais nada por aqui. É possível escrever uma reportagem como se ela fosse uma história em quadrinhos, tipo um gibi? Eu acredito que sim, e a fonte não são as vozes da minha cabeça, mas essa beleza aqui, ó, chamada Palestina, escrita e desenhada por Joe Sacco, publicada pela editora Veneta. Esse daqui, ao longo de suas 284 páginas, é um verdadeiro marco na história das narrativas gráficas e acabou redefinindo o que a gente entende por jornalismo em quadrinhos. Nascido em 1960 em Malta e radicado nos Estados Unidos, Joe Sacco formou-se em jornalismo pela Universidade de Oregon. Em 1986, ele começa a trabalhar na Fantagraphics, a editora que viria a publicar a sua série de quadrinhos satíricos e autobiográficos chamada Yahoo. Entre o final de 1991 e também o início de 1992, Joe Sacco passou entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza e documentou toda a sua experiência em Palestina. Palestina foi publicada originalmente entre os anos de 1993 e 1995 em 9 edições. E junto com Persepolis e também Maus, é considerada um dos principais HQs já publicados. Palestina é fruto de uma intensa pesquisa e mais de 100 entrevistas realizadas com judeus e palestinos pelo próprio Joe Sacco quando esteve na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Com uma narrativa bastante dinâmica, Joe Sacco apresenta pra gente não somente uma história comovente, mas também um panorama histórico de um conflito que continua fazendo inúmeras vítimas. Eu sinto te informar, mas os conflitos entre Israel e Palestina não começaram a partir de 7 de outubro de 2023. Mas já a gente volta para essa questão. E eu espero poder mostrar para vocês que não é uma coisa tão complexa assim como a grande mídia tenta fazer você acreditar. Essa edição que eu tenho em mãos, ela foi publicada pela editora Veneta em 2021 e reúne todos os volumes da obra, o prefácio original do crítico literário Eduardo Said e textos do jornalista José Arbex Jr. Também temos neles fotos, desenhos e comentários do próprio autor que detalham o seu processo de produção. Aliás, o autor confessa pra gente nessa obra que ele passou boa parte da vida associando palestinos a terroristas. Joe Sacco acredita que foi o jornalismo estadunidense que acabou pavimentando o caminho para essa associação. E não está errado não. Não será demasiado a gente destacar nesse vídeo que os Estados Unidos fornecem ajuda financeira a Israel maior do que qualquer outra nação. Somente no ano de 2023, os Estados Unidos deu para Israel 3,8 bilhões de dólares. Porém, e todavia, se engana quem pensa que essa ajuda é recente. A gente pode observar o ano de 1986, por exemplo. A gente vai encontrar um Joe Biden calvo afirmando que Israel é o maior investimento que os Estados Unidos poderiam fazer, porque Israel defende os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Já naquela época, 37 anos atrás, o apoio dos Estados Unidos a Israel era de 3 bilhões de dólares. Agora eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, porque pode ter algumas pessoas de humanas que, assim como eu, não fazem ideia do que é 1 bilhão. Você aí já parou para pensar na diferença entre 1 milhão e 1 bilhão?
O matemático estadunidense John Allen Paulos dá um exemplo que ilustra bem esse contraste. Imagine 1 milhão de segundos. Isso é igual a 12 dias. Agora, 1 bilhão de segundos é igual a 32 anos. Sentisse o peso desse parêntese? É claro que os Estados Unidos eventualmente acaba sendo um pouquinho mais generoso com Israel, como por exemplo em 2016, quando fizeram um acordo militar recorde de 38 bilhões de dólares, ou 1.216 anos. Em seu livro, Sacco nota a extrema violência implicada no lema do movimento sionista, uma terra sem povo para um povo sem terra, que germinou na Europa no início do século XX. A terra sem povo era a Palestina, já o povo sem terra, obviamente, eram os judeus. A premissa é completamente falsa. A Palestina nunca foi terra de ninguém, ou terra sem povo. Ao contrário, ela foi ocupada desde pelo menos o século XVII por uma imensa maioria de árabes muçulmanos e também por uma minoria de árabes cristãos e judeus. Mas as coisas não eram tão simples como sugeria o slogan sionista. Afinal, em 1917 havia 10 árabes para cada um judeu, mas sem com que nenhuma dessas pessoas tenha sido consultada, a história acabou tomando um curso de inúmeros refugiados e tem sido cada vez pior para o povo palestino. A vida que os palestinos foram condenados a viver passou a ser de um cotidiano de muito sangue, muito suor e muitas lágrimas a partir da imposição do Estado de Israel em 1948. E o Hamas? Essa pergunta parece surgir que nem aquele meme. E o Lula? E o PT? A verdade é que eu me recuso a observar o Hamas sem um enquadramento histórico e somente a partir dos eventos de 7 de outubro de 2023. E também me recuso a enxergar que o Hamas é todo o povo palestino. Os palestinos, somente na faixa de Gaza, somam mais de 2 milhões de pessoas. Já o Hamas, que é um grupo fundamentalista religioso, nasceu em 1987 e no ano de 2023 somava aproximadamente 40 mil membros. Eu também me recuso a ignorar a Declaração de Balfour em 1917. O então ministro das Relações Exteriores do Império Britânico, Arthur Balfour, escreveu uma carta endereçada a Lionel Walter Hothfield, líder da comunidade judaica do Reino Unido, com uma promessa: comprometer o governo britânico a estabelecer na Palestina um lar nacional para o povo judeu e a facilitar o plano. Essa carta, de apenas 67 palavras, prometia ao movimento sionista criar um país em um território que era 90% ocupado por árabes palestinos e por uma minoria judaica. Esse território foi, ao longo dos séculos, dominado por diversos grupos, impérios e nações. Pode colocar na lista aí, judeus, assírios, babilônios, persas, romanos, macedônios, bizantinos. No ano da maldita Declaração de Balfour, o território era dominado pelo Império Otomano, que estava em guerra contra o Império Britânico. Ao final da Primeira Guerra e da derrota do Império Otomano, a região foi repartida entre França e Inglaterra, sendo que a Palestina ficou sob o domínio inglês. O mandato britânico na região começou em 1923 e se estendeu até 1948. E durante esse período, os britânicos facilitaram a imigração em massa de judeus para a região. Já em 1948, ao final da Segunda Guerra Mundial, os britânicos jogaram o BO para a recém-criada ONU. O dia seguinte à imposição do Estado de Israel ficou conhecido pelos palestinos como Nakba, ou tragédia, em que mais de 800 mil palestinos foram obrigados a abandonar as suas casas para proteger a sua vida. Muitos desses e seus descendentes acabaram se espalhando pelo mundo, enquanto outros milhares tornaram-se refugiados em sua própria terra.
Joissaco não deixa nenhuma ponta solta em sua obra e dá voz aos palestinos como talvez nenhum outro jornalista tenha sido capaz de fazer, nem antes nem depois. E minha gente, eu queria muito ser rico para poder dar esse livro de presente para cada um de vocês, mas eu sou pobre. O que eu consegui foi que a Veneta disponibilizasse 20% de desconto na compra desse livro e de qualquer outro livro do site. É só você utilizar o cupom LiteraNegra. Você pode me agradecer com um joinha nesse vídeo. Talvez alguém possa dizer que tanto esse vídeo como o livro do Joissaco observa a história somente pelo ponto de vista palestino. Eu quero deixar aqui o meu mais sincero. Se você quiser ver a história contada pelo ponto de vista sionista de Israel, é só ligar a televisão, meu irmão. O cotidiano desde 1948 é esse: a expulsão dos palestinos de suas casas e terras, assassinatos e torturas promovido não somente pelas forças de ocupação de Israel, como também por colonos judeus. E infelizmente não importa para os sionistas se as vítimas são crianças, como bem disse a ex-ministra de Justiça de Israel, Ayelet Shaked, são pequenas cobras, se referindo às crianças palestinas. Israel está fazendo de Gaza um cemitério de crianças. Talvez em um encontro fortuito entre mães negras no Brasil e mães palestinas, as primeiras diriam: eu também sou tratada como uma palestina, enquanto as palestinas responderiam: eu também sou tratada como uma negra. Pode até ser que apareça alguém aqui para me acusar de antissemitismo, o que não faz nenhum sentido, porque tanto judeus quanto palestinos são semitas. A palavra semita vem de Sem, que era o primogênito de Noé. Abraão é descendente de Noé. O primeiro filho de Abraão, Ismael, de quem descende os palestinos, e por sua vez seu segundo filho, Isaque, de quem descende os judeus, tanto um como o outro são descendentes de Sem. Logo, judeus e palestinos são semitas. E definitivamente eu não sou anti-judeu e também não sou anti-palestino. Agora, se aparecer alguém aqui me chamando de anti-sionista, eu só vou ter que concordar com você, amigão. E acredito piamente que o sionismo precisa ser derrotado, assim como o nazismo foi derrotado para a sobrevida do povo judeu. Se o sionismo não acabar, não haverá um palestino para contar a história. E ao final vai ter sionista com a audácia de dizer que os palestinos nunca existiram, como foi o caso da ex-primeira-ministra de Israel, Golda Meir. Por fim, nada em Benjamin Netanyahu é original. Ou seria melhor dizer Hitler-Nyahu. É até fácil a gente enxergar essa alma cebosa como o mal absoluto. E aliás, ele não deveria nem estar comandando o massacre, mas deveria estar preso. Contudo, ele é somente a continuidade de seus antecessores. É mais um que está pondo em ação o plano sionista de dominação da região e de limpeza étnica dos palestinos. Tem que acabar o genocídio, tem que acabar o colonialismo, o apartheid e a limpeza étnica promovida pelo Estado sionista de Israel contra o povo palestino. Para os opressores, o único direito que o oprimido possui é não ter direito algum, mas a fúria sempre chega. E mais uma vez lembramos da resolução do Congresso de Baku dos povos do Oriente. Proletariados e povos explorados do mundo, univos. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse rolê de Palestina e Israel, eu deixo a indicação para vocês de 3 Litera Negra com Vida que gravamos recentemente, com Kaiz Hussein, Mainara Naf e Ashraf Baja. É isso, gente. Temos um vídeo. Vida longa ao rolê do povo negro na literatura. Vida longa ao povo palestino. Umbutu e Palestina livre. De volta ao lugar onde o preto é rei, flor da Palestina.
foda-se o USA. Ouças balas traçando é do camburão. Batida dos tambor é tipo trovão. Um guerreiro Apache Black Dragão. Sangue nordestino, preto lampião. Sem padrinho e sem patrão. Senhor do meu destino fora do padrão. Eu mato senhores de engenho.